São detalhes de uma crise que passamos a analisar neste Frente a Frente, onde estão António Filipe e Marco António Costa. Muito boa noite aos dois. António Filipe, começo por si e para lhe pedir uma opinião sobre este momento preciso da crise. O que é que conclui das palavras que ouvimos ao Primeiro-Ministro? Parecia que o Primeiro-Ministro parecia um daqueles porta-vozes da Comissão Europeia, parecia um burocrata a reportar a reunião, independentemente de qualquer valoração política. Não era isto que se esperava. Bom, o que tudo indica é que as coisas estão na mesma, ou seja, estão na mesma, isto é, quem ouve o Primeiro-Ministro a falar não se apercebe de que houve um referendo na Grécia com o resultado que teve. Ou seja, isto que o Primeiro-Ministro disse podia ter sido dito há 8 dias, há 15 dias, há um mês atrás. Bom, só que a situação hoje é outra. A situação é outra. Ou seja, os gregos, por uma maioria muito expressiva, reiteraram, no fundo, a posição que já haviam manifestado nas eleições legislativas de janeiro. Ou seja, de que não aceitam mais medidas de austeridade que conduziram a Grécia à situação a que chegou. Quem fez chegar a Grécia à situação a que chegou não foram estes 5 meses de governo. Foram os 5 anos de austeridade que o precederam e que ajudam a explicar, e explicam, seguramente, quer o resultado das eleições de janeiro, quer o resultado extraordinariamente expressivo do referendo do passado domingo. Ou seja, os gregos não estão disponíveis, não aguentam. Os gregos não estão disponíveis para que esta espiral de empobrecimento, de recessão, de medidas de austeridade prossiga. Ora bem, o governo grego tem aqui um problema. É que, se por um lado está fortalecido relativamente ao Conselho Europeu e relativamente ao Eurogrupo, também está condicionado. E, portanto, obviamente que aquilo que o povo grego rejeitou nas urnas expressivamente no passado domingo não pode agora ser aceito, enfim, pelo governo grego nas negociações que tiver. E, portanto, os chamados credores, eu creio que os credores é uma designação muito difusa. Nós estamos a falar das instituições europeias, estamos a falar do Eurogrupo, estamos a falar do Banco Central Europeu, de quem tem poderes de decisão na União Europeia, e que, de facto, tem assumido as dores dos credores, mas está também confrontado com as suas responsabilidades. Ou seja, eu creio que há aqui uma quadratura do círculo, que é a ideia de que é possível continuar a respeitar o Tratado Orçamental, continuar a respeitar as regras que foram definidas para a arquitetura da zona euro e permitir que a Grécia possa sair da crise e que possam aliviar as medidas de austeridade. Ora bem, a vida tem demonstrado que não é possível. E, portanto, ou as regras se flexibilizam e não é de uma forma meramente cosmética, ou seja, se altera profundamente as bases em que assenta a moeda única, ou não há outra saída que não seja a saída da moeda única por parte da Grécia, para já. Para já. Estamos a falar da Grécia, mas eu estou convencido de que, se for esse o caminho a seguir pela Grécia, inevitavelmente as ondas de choque se propagarão a outros países, igualmente como Portugal. Marco António Costa, a sua leitura. Bom, antes de mais, boa noite. Eu gostava de dizer ao António Filipe que o Primeiro-Ministro não falou como um burocrata, falou como um homem de Estado que respeita o sigilo daquilo que são as reuniões em que participa e que cabe a cada um dos representantes dos Estados-membros depois usar a palavra. Já lá vai o tempo em que o Sr. Varoufakis vinha contar aquilo que era dito pelos outros colegas ou não era dito, e ele, enfim, de alguma forma atribuía a outros colegas. Agora, a verdade é esta. Ouvimos o António Filipe e chegámos à seguinte conclusão. Houve um referendo, os gregos pronunciaram-se e agora querem um terceiro resgate. E querem um terceiro resgate com mais dinheiro, mais tempo e, necessariamente, com um programa associado, que é uma expressão um tanto ou quanto eufemística de dizer, com um plano de medidas associado que não vai ser necessariamente simpático, porque não existe milagres relativamente a esta matéria. Com uma terceira questão que torna isto ainda mais confrontante com aquilo que o António Filipe acabou de dizer. É que o António Filipe estava a sugerir que a solução seria mudar as regras da moeda única. Ora, mudar as regras da moeda única demora muito tempo. E, portanto, a Grécia não tem tempo. E não tem tempo por duas razões muito simples. Porque durante vários anos o Estado era fraco, não cumpria as suas missões fundamentais, reportava elementos falsos para as instituições europeias, chegou a um ponto
de ruptura tal, teve que pedir um primeiro resgate e depois um segundo resgate. E agora caminha para um terceiro resgate. Durante estes 6 meses em que o Syriza prometeu uma negociação dura com a Europa e alterar tudo através da sua dialética política com a Europa, aquilo que resulta é que ao fim de 6 meses a situação dos gregos está pior e as imagens falam por si. O que se vive na Grécia hoje, felizmente, nunca se viveu em Portugal e eu julgo que isso é um grande conforto para os portugueses. As filas dos idosos a quererem levantar as suas pensões, as pessoas nos multibancos, a incerteza em que vivem permanentemente, mas pior do que isso, é que durante estes 6 meses, por várias vezes, foi referido que se estava a perder tempo e que se estava a agravar a situação do país. Recordámos, por exemplo, que a nível de cobrança de impostos a Grécia entrou numa situação de total desleixo, porque desde que o Syriza foi eleito havia uma ideia de que as pessoas já não eram necessariamente obrigadas a pagar os impostos que estavam instituídos. Depois houve uma tentativa de inversão por parte do governo do Syriza e a realidade com que estamos hoje confrontados, e com isto termino esta minha intervenção, é uma realidade muito simples. Depois de 6 meses, de muitas promessas de mudar a Europa e o mundo, de negociar com a Rússia, de falar com o Sr. Obama, voltou ao ponto de partida, que é sentado à mesa com os parceiros da União Europeia e amanhã apresentar um terceiro pedido de resgate financeiro com as condições que daqui a 2 dias saberemos para ter mais dinheiro e mais tempo esse resgate financeiro. Bom, eu queria dizer 2 coisas. A primeira é que a conclusão do Marco António não leva a saída nenhuma. Ou seja, limita-se a reconhecer que há um impasse. E a questão é saber... Então estou a interpretar bem. Mas eu queria dizer o seguinte. Fala-se muito das bichas dos multibancos, coitados dos gregos, que só podem levantar 60 euros por dia nos multibancos. Eu gostaria de saber quem são os portugueses que levantam 1.800 euros por mês nos multibancos. A grande maioria não terá. E, portanto, creio que há alguma especulação que se faz, esquecendo que há uns meses atrás nós vimos Atenas a arder. Ou seja, quando a nova democracia apareceu em Atenas para fazer aprovar no Parlamento o seu último pacote de austeridade, nós vimos Atenas literalmente a arder. Nós víamos todos os dias cenas de uma violência extrema nas ruas de Atenas. E, portanto, isso era muito mais violento, era uma situação mais dramática do que aquela que estamos a viver agora, sem querer desdramatizar, obviamente, a situação difícil em que a Grécia vive. Mas é preciso também termos a noção das coisas. Agora, a questão é esta. Qual é a saída que se oferece aos gregos? Nenhuma. Um terceiro resgate. Porque eu creio que isso não é possível, ou seja, não é sustentável. Sob pena de vermos outra vez, mas sob pena de vermos outra vez Atenas a arder, e aqui também, provavelmente o Syriza também politicamente a arder, é aceitarem à mesa das negociações na União Europeia condições que já se verificou que são insustentáveis e que os gregos não estão dispostos a aceitar. E, portanto, por isso é que eu estou a dizer que o governo grego também está condicionado nestas negociações. Não pode chegar a Atenas dizendo, olha, desculpem lá, mas nós não conseguimos mais que isto. Agora, a questão que se coloca também, do ponto de vista das instituições europeias, é também terem sentido de responsabilidade. Ou seja, esta situação de dizer, bem, os gregos escolheram o governo do Syriza, agora é lá com eles, agora que ardam no inferno, é profundamente irresponsável, não apenas do que isso representa de uma total falta de solidariedade europeia, tal, enfim, que nos venderam durante tantos anos, mas, sobretudo, é ignorar os perigos que isto comporta para a União Europeia e para a zona euro no seu conjunto. Parece que ninguém está a ter noção, pelo menos, enfim, à mesa pelo menos no Eurogrupo, nos governos da zona euro, parece que ninguém está a ter a noção dos perigos que isto representa para toda a zona euro no seu conjunto. E é isso que eu não vejo da parte de responsáveis políticos, seguramente agora do Primeiro-Ministro Passos Coelho, é a noção do que está em cima da mesa e do que isto pode representar para a Grécia e para os restantes povos europeus, inclusivamente para Portugal. Porque se alguém pensa que o extremar desta situação não terá consequências para Portugal, seguramente que terá. E isso está a ser completamente subestimado. Ora bem, eu acho que há uma posição, eu creio que há alguma ingenuidade por parte do governo grego, se quiser, em pensar que é possível manter todas as regras de funcionamento da zona euro
e conseguir fazer a Grécia virar a página da austeridade. Então está a defender? Eu acho que era muito realista que se pensasse nas condições de saída da Grécia do euro em condições que conseguissem salvaguardar um mínimo de estabilidade, quer na Grécia, quer na União Europeia. Eu creio que está mais que demonstrado, quer dizer, ninguém ignora que a Grécia entrou para o euro por uma decisão puramente política. Não reunia um único dos requisitos económicos para entrar na zona euro. Foi uma decisão política. Ora bem, isto também, se quer que a Grécia possa continuar no euro, tem que haver uma decisão política nesse sentido. Ou seja, a aplicação das regras, enfim, a imposição das regras que estão estabelecidas significa mais austeridade, o que é inaceitável. Não só é inaceitável para os gregos, como não resolve problema, como já se verificou que não se resolveu nenhum problema, apenas só agravou problemas nos últimos 5 anos, e, portanto, mais do mesmo é mais e pior do mesmo. E, portanto, isso é que não pode ser. E o que eu estou a ver é que não se oferece nenhuma saída razoável no quadro da União Europeia. E, portanto, eu creio que os gregos faziam muito bem se equacionassem muito seriamente as possibilidades de saírem do euro, procurando negociar o melhor possível as condições dessa saída. Marco António Costa, Angela Merkel acaba de dizer, no fim desta reunião, que espera que o governo grego agora faça reformas suficientes para que ela possa consultar o Parlamento alemão para verificar a disponibilidade do país para continuar a ajudar o governo de Atenas. Ajudar? Estas ajudas... Participar nas negociações O problema é muito simples, porque vamos lá ver o seguinte. O dinheiro que vai sair para ajudar o governo grego e o povo grego é um dinheiro que sai de todos os Estados-membros. E, portanto, a senhora Merkel, e não só, também dos portugueses, o Estado português também comparticipará necessariamente uma ajuda internacional à Grécia, ou europeia à Grécia. Portanto, o que está aqui em causa é saber se é também eticamente aceitável fazer um bocadinho aquilo que hoje o Rui Ramos dizia, passo a publicidade no Observador, que é a pergunta que foi deixada no ar pelo Syriza aos gregos foi: querem continuar a ter uma vida confortável paga pelos outros povos e pelos outros contribuintes? Eu acho que isso é uma coisa... Eu acho que foi isso que o Syriza andou a fazer. O Syriza andou durante estes 6 meses a iludir os gregos com a possibilidade de obter uma negociação que tornasse possível abrir um caminho sem sacrifícios e sem a dita austeridade na Grécia. Ao fim de 6 meses, quando já não era possível continuar a persistir nessa lógica, resolveram inventar a solução do referendo. Eu, depois do referendo, a pergunta que faço é em que ponto é que estamos? Estamos exatamente no ponto em que estávamos antes do referendo. Isto é, os gregos numa situação de emergência financeira, e preocupa-me a situação de emergência social. Preocupa-me a situação de emergência social. Acho que hoje ouvi o Sr. Schultz fazer uma referência a esse propósito, o Presidente do Parlamento Europeu, e acho que a questão social deve merecer uma atenção especial, mas existem regras relativamente às quais estamos todos vinculados no âmbito da moeda única. E, portanto, o António Filipe, eu percebo essa ideia, o António Filipe pelo menos tenha a coragem de verbalizar aquilo que eu acho que é uma estratégia não confessada do Syriza, que é uma vontade de querer sair do euro, mas não quer assumir e confessar essa estratégia porque há uma maioria da oposição dos gregos relativamente à saída do euro. Portanto, não coloque uma diabolização nos outros Estados-membros todos juntos, nem nas instituições que durante 6 meses pacientemente procuraram criar condições para ajudar a Grécia a ultrapassar a situação em que se encontram, porque quando me perguntam onde está a solidariedade europeia, está nas centenas de milhões de euros, centenas de milhares de milhões de euros que estão investidos nos resgates e que, pelos vistos, vão continuar para o futuro. E, portanto, todos nós desejamos que este episódio possa culminar numa solução, como eu dizia no domingo comentando o referendo, que seja possível compaginar as legítimas aspirações do governo e do povo grego com as regras em que nós nos temos que conformar no âmbito de funcionamento de uma União Europeia. Isso não cabe em solução nenhuma. Mas isso foi o que se começou a dizer desde o início. Para que isso... Não, Ana, há aqui um problema muito simples. A palavra está do lado do governo grego. Os gregos, se pretendem ajuda, e pelos vistos pretendem,
aparecerão agora com essa proposta amanhã no Fundo Europeu de Estabilização. E daqui a 2 dias com um programa que será o próprio governo grego a desenhar esse programa e a apresentar as propostas, como dizia o Primeiro-Ministro, de reformas estruturais que são indispensáveis para garantir que, no médio e longo prazo, produz as reformas necessárias na economia grega que gerem condições para reequilibrar economicamente e socialmente o país. Ninguém está a fazer pressão. Eu até gostava de dizer que depois do que se passou nas últimas semanas com o extremado de posições, ouvimos a senhora Lagarde dizer, da última vez que eu cá estive, acho que foi da última vez, a senhora Lagarde dizer que era preciso adultos à mesa das negociações. Isso é muito bonito, é muito simpático. Não é simpático, mas também é extraordinário acontecer uma frase desta natureza de um alto responsável do FMI, quer dizer que algo de muito grave estava a passar naquelas negociações. E, portanto, aquilo que está aqui em causa é que ao fim de 6 meses em que o governo grego se isolou relativamente a todos os outros países, repare que a Itália, a França, que estavam disponíveis para apoiar, que estavam disponíveis para apoiar a Grécia em muitas circunstâncias, acabaram por retirar esse apoio e o governo grego isolou-se, fez um referendo e está hoje numa situação igual ou pior ao que estava antes. Não, vamos lá ver. Eu acho que há aqui um eufemismo, que é esta história de falar em ajudas. Estes resgates não ajudam, só ajudam os credores. Quer dizer, os resgates sucessivos que foram feitos à Grécia, sobretudo, serviram para salvar os bancos alemães e os franceses da sua exposição à dívida grega. Os gregos não beneficiaram nada com isso. E, aliás, até é muito escandaloso que se escreva para aí que os gregos querem continuar a ter uma vida confortável, quando aquilo que nós vemos das imagens do que se passa, da situação social na Grécia, é uma tragédia social. E, portanto, são aqueles desempregados que querem continuar a ter uma vida confortável ou que têm direito a ter uma vida digna, que lhes tem sido negada, sobretudo devido a estes sucessivos programas, a estes sucessivos pacotes de austeridade e das ditas reformas. E, portanto, é perfeitamente compreensível que os gregos não aceitem mais esse caminho, que é um caminho absolutamente desastroso. Depois também não se pode dizer, também é uma falsidade, é uma falácia dizer que, bem, para a ajuda à Grécia, como se isto fosse ajuda, não é ajuda nenhuma, os credores ajudam-se a si próprios e a União Europeia tem sobretudo ajudado os credores, não tem ajudado os gregos, e portanto é dizer que essa ajuda é feita à nossa custa, como se nos saísse do bolso. Bom, então nesse caso eu quero saber qual é que é a minha parte, não é? Se os gregos pagarem tudo o que devem aos credores, se também há lá algum dinheiro meu, digam-me já agora quanto é que eu tenho a haver, porque isso dá a ideia que estão a tirar do bolso dos portugueses para dar aos gregos, o que não é efetivamente verdade. E, portanto, eu creio que a União Europeia, se quer manter a integridade do euro, o melhor que fazia era ajudar-se a si própria. Não falar tanto em ajudas que não dá, mas fazer alguma coisa, de facto, para ajudar a Europa no seu conjunto. António Filipe, Marco António Costa, muito obrigada aos dois por este frente a frente.